Bom dia, gente. Nós estamos aqui para falar do carrinho de emergência, um item tão importante na nossa unidade. Os acadêmicos da FAMetro vão me ajudar nessa missão e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque nós vamos falar alguns itens bem importantes em relação ao nosso centro de custo, tá? Obrigada. Bom dia. A equipe é formada pelos discentes Adriana Vanessa, Afraim de Souza e Luiz Henrique Bragança. Vamos ao conceito do carrinho de emergência. O carrinho de emergência ele é uma estrutura móvel e ele é equipado com materiais, medicamentos e equipamentos necessários para clientes em situação de urgência e emergência. Como ele surgiu? Ele surgiu através de uma enfermeira chamada Anita Dom. Foi ela que teve essa ideia em 1978, quando ela observou que se perdia muito tempo buscando medicamentos e equipamentos para situações de emergência nos hospitais. Então ela teve a ideia de pegar um local e já deixar isso tudo posicionado. Isso foi o início do carrinho de emergência. Sobre a padronização do carrinho de emergência, é importante que a gente siga uma padronização universal. Claro que cada hospital vai ter algumas diferenças mínimas, mas a padronização universal é importante para que todos os profissionais consigam usar de forma adequada esse carrinho. Setores que devem obter o carrinho de emergência: a unidade de internação, pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, unidade coronariana, centro cirúrgico e unidade hemodinâmica. Bom, dando continuidade, eu vou falar sobre os objetivos do carrinho de emergência. Bom, tem que ter a padronização dos medicamentos, materiais e equipamentos que constituem no carrinho de emergência. Ter também a padronização de rotinas de organização. O enfermeiro tem que fazer a checagem, testagem, limpeza do carrinho de emergência e de seus componentes e também definir suas responsabilidades. E também dar assistência eficiente e de qualidade aos seus clientes. Os critérios para a padronização, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a idade, né, se é adulto ou infantil, e o local do evento, que é unidade de internação, pronto-socorro, UTI, centro cirúrgico, unidade ambulatorial e hemodinâmica. Bom, o público-alvo do carrinho de emergência, né, os clientes que necessitam desse atendimento emergencial, tais como parada cardiorrespiratória, comprometimento das vias aéreas, instabilidade hemodinâmica progressiva, choque e hemorragia intensa. Temos também os nossos níveis de protocolo. Então, cada nível de protocolo é definido em nível 1, 2 e 3, sendo que um tem o nível de itens essenciais que deve estar disponível imediatamente, como EPIs, tá? O nível 2 é recomendado que deve estar disponível no máximo em 15 minutos, e o nível 3 é itens recomendados opcionais. Bom, no carrinho de emergência, ele deve constituir de um armário móvel, tá? Com gavetas suficientes para guardar os medicamentos e materiais e equipamentos a serem utilizados em situações de emergência e urgência, tá? Todos nós devemos saber que na sua base superior deve estar o desfibrilador, caixa com materiais de intubação, que pode ser opcional dependendo da instituição, e impressos de controles. E ao lado, na lateral, a tauba de compressão, suporte de soro e cilindro de oxigênio. Da organização do carrinho de emergência, também tem que lembrar que a gente fez esse fluxograma aí, eu com a Alessandra Mello, ela me ajudou, para que facilite a nossa vida. E aí a gente sabe que a conferência do carrinho se dá do dia 25 de cada mês até o mês seguinte, né? Então vou dar um exemplo aqui. De 25 de outubro até o dia 30 de novembro. Ah, Ilana, por que não só 30 dias? Não, gente, precisa ser 35 dias. Por quê? Porque se eu for abrir o carrinho lá no dia 25 de novembro, o que, que vai acontecer? Eu só vou ter 5 dias para queimar os medicamentos. Então é um tempo muito curto.
Então, por isso que eu peço para vocês, quando abrir o carrinho, abre do dia 25 até o dia 30 do mês seguinte, para que a gente possa ter um controle fidedigno realmente dos medicamentos que estão lá dentro. Quando a gente tem o carrinho de emergência, a gente faz um centro de custo. Então, cada carrinho tem seu centro de custo no estoque operacional e a gente acaba criando um padrão, né? Então, o sexto andar tem um padrão, o quinto andar tem outro padrão, o carrinho do PSA tem uma diferença também. Então, cada carrinho tem o seu centro de custo padronizado. Quando a gente vai bipar os medicamentos da conta do paciente, a gente precisa prestar bastante atenção, porque o carrinho no centro de custo, ele tem que estar logado na máquina que você for fazer a execução da prescrição, quando a gente acaba bipando as medicações. Se o seu computador não tiver logado com o centro de custo do seu carrinho, a gente não vai conseguir bipar as medicações. Então, às vezes, os enfermeiros vêm aqui, porque eu não estou conseguindo, não está dando. Quando a gente vai ver, não tem nada bipado. Então, cada carrinho a gente geralmente coloca uma etiqueta, carrinho de emergência, porque é aquele computador que você precisa bipar as medicações que você utilizou. E uma informação importante que eu quero que vocês multipliquem para os técnicos é que quando tiver uma intercorrência, depois, quando a gente for fazer a conferência do carrinho, que não é para jogar nada fora, nem um invólucro, nem uma ampola, nenhuma rastreabilidade, porque é através desse material que nós vamos fazer a execução, né, na conta do paciente para que a gente possa fazer o nosso pedido. Quando a gente ajustou a geração automática, é para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que pedir item a item. Então, se eu bipei tudo na conta do paciente corretamente, eu faço uma geração automática e tudo aquilo que foi bipado vai ser automaticamente gerado para que eu possa buscar na farmácia. Se eu não bipei de forma correta, você vai ver que na geração automática não vai aparecer. Aí você vai olhar, bom, mas eu bipei isso aqui, por que será que não deu? Aí a gente precisa fazer uma revisão. Então, é melhor a gente gerar tudo de uma vez, através da geração automática, do que a gente fazer a digitação do item a item. Então, esse fluxograma, ele ensina bem direitinho de como é que a gente vai fazer. Outra questão é, Ilana, eu não consigo saber o que tem no meu centro de custo. Basta você ir lá na unidade de relatórios, né? E aí você vai colocar o código 60128, vai colocar o mês de referência e o carrinho que você quer puxar o estoque. E aí vai vir todas as medicações que está cadastrada no seu carrinho. E aí você consegue ter uma rastreabilidade melhor. Bater a rastreabilidade do carrinho com a do centro de custo. Tá, gente? E é muito importante você conversar com o técnico para ele ter um entendimento disso. Não é para jogar nada fora, é para bipar na conta do paciente. A importância da gente ter os materiais ali prontamente para que a gente possa, às vezes, deixar de correr atrás de material. Então é preciso verificar o seu material, seu carrinho, conferir realmente, para que a gente possa, durante a intercorrência, ter o mais equilíbrio possível da situação. A gente criou os livros, né? Então, todo ano a gente faz os livros do carrinho, e aí no livro a gente coloca a padronização, que é o checklist do carrinho, e aí cada setor tem a sua especificidade, então fica dessa forma. Peço para vocês que não rasurem, peço para vocês que não arranquem, porque a gente costuma colocar a equivalência a 12 meses, né? Então, às vezes, quando eu vou ver, já acabou, acabou porque alguém arrancou por rasurar ou por ter feito errado. Então, assim, eu peço a colaboração de vocês, tá certo? Então, no carrinho de emergência, ele é constituído por 4 gavetas. A primeira gaveta é uma gaveta de medicamentos, né, que tem como identificação a cor vermelha. A segunda gaveta é de função venosa e equipos, tem como identificação a cor amarela. E a terceira gaveta, né, de kits, materiais para acesso central, tem como identificação a cor verde. E a quarta e última gaveta de intubação e aspiração tem como identificação a cor azul. Os carrinhos, geralmente a última aquisição que a gente fez de carrinho foi esse carrinho do Psicobox que a gente pediu para fazer nessa formatura aí. E tem já as casinhas, e aí a gente consegue visualizar melhor toda a identificação. Não são todas as unidades, são todos os setores que tem esse carrinho aí, né? Então, alguns já são bem antigos, apertadinhos, pequenininhos, mas a gente consegue ter as mesmas medicações da melhor maneira possível, tá? Então, eu peço que vocês cuidem, porque
é nossa responsabilidade deixar o carrinho sem medicamento vencido e com os medicamentos completinhos, tá bom? Conferência do carrinho de emergência. O carrinho de emergência equipado deverá estar posicionado em locais estratégicos de fácil acesso e mobilidade. O carro de emergência que não estiver em uso deverá permanecer sempre lacrado e fechado. Aqui na instituição SAMEL existem dois tipos de lacre, o lacre amarelo e o lacre azul. O lacre amarelo, ele sinaliza quando o carrinho de emergência está conferido e completo. E o lacre azul, ele sinaliza quando o carrinho de emergência está com algum tipo de pendência. O que eu quero pontuar aqui de máxima importância é que eu preciso dos registros corretinhos. Se você abrir o carrinho, você precisa colocar lá no seu round de enfermagem, onde a gente já tem um campo lá para dizer se o carrinho foi aberto ou não. Então tem que estar registrado no round de enfermagem, precisa estar descrito no livro de conferência a data, né, do lacre anterior e a data do lacre atual, porque através dos lacres, gente, que a gente faz rastreabilidade. Vocês sabem que é fácil da gente conseguir um lacre, da gente fazer a mudança, e a gente sabe da questão de medicamentos controlados, né? Já tivemos casos de pessoas que abriram os carrinhos para retirar medicamento, que a gente demorou para entender o que estava acontecendo. Então, assim, essas situações elas acontecem, elas são verdadeiras e já aconteceram na nossa instituição. Então, a gente precisa deixar o mais amarrado possível em relação ao lacre anterior e ao lacre atual, porque assim eu consigo ver a sequência, eu não perco nenhuma informação em relação às conferências. É, então, essa é uma planilha que deve ser conferida diariamente pelo enfermeiro, né? Tem que verificar se o carrinho de emergência está lacrado, verificar também o número do LAC, se confere com a última conferência do carrinho de emergência, conferir também a abertura nas últimas 24 horas, conferir se o desfibrilador está no carrinho de emergência, conferir se fizer a realização no teste do desfibrilador, conferir se o laringoscópio está no carrinho de emergência, conferir também se foi realizada a desinfecção do laringoscópio, conferir também lâminas, curvas e retas verificadas e conferir também se foi realizado o teste do laringoscópio e sempre colocar em observação o que foi conferido no carrinho de emergência. Quando abrir o carrinho de emergência, deve-se lembrar sempre que o carrinho de emergência, do carrinho de urgência tem por objetivo principal apenas o atendimento de situação de urgência e emergência nas unidades, e que o mesmo em seus componentes não deve ser utilizado para atendimento de rotina que não se enquadram nestas situações. Então, essa é uma ficha de essa é uma ficha para quando o carrinho de emergência for aberto para algum tipo de situação. O enfermeiro tem que colocar sempre a data de abertura e o horário, né? Colocar o nome do enfermeiro responsável, colocar sempre o lacre anterior e o lacre atual e colocar o motivo de abertura do carrinho de emergência, se ele for para reposição de medicamentos, para empréstimo de medicamentos ou material, para devolução de medicamentos, atendimento à situação de urgência e emergência, ou até mesmo para a conferência do carrinho de emergência, e sempre colocar em observação e se em registro e se ele foi registrado, listado todos os tipos de materiais que foram utilizados, emprestados ou trocados, ou qualquer outras ocorrências. Pessoal, essa folha é de extrema importância o preenchimento dela, porque às vezes eu chego lá, só colocou a abertura, mas não registrou lacre. Essa parte que a gente tem aberta aí é para você listar as medicações que foram utilizadas e repostas, né? Geralmente eu também peço para imprimir a solicitação de material e anexar, tanto da devolução quanto do recebimento, que também é uma forma de rastreio que nós temos. Mas eu preciso das informações corretas e completas.
Aí eu tenho a questão do controle do laringo, que precisa ser feito tanto pelo plantão do dia e da noite, da verificação do laringo, né? Se a lâmpada do laringo estiver com defeito, acionar a engenharia clínica. Os torpedos de oxigênio, que são importantes, que ficam lá ao lado do carrinho de emergência, também precisam estar verificados, porque já aconteceu da gente fazer transporte e o oxigênio tá zerado. Então, isso para a gente é muito ruim. Então, tem que estar sempre verificando essas situações. A questão do desfibrilador, não é todo carrinho de emergência que tem desfibrilador. Alguns, né, setores têm, então tem que fazer tanto a verificação no aparelho com a impressão da etiqueta para que a gente possa colocar na pasta e a conferência do dia e da noite. Aqui eu pontuo para vocês a questão da conferência do laringo, mas vocês sabem que uma vez na semana a gente encaminha um laringo para a CME, e lembrando que tem que buscar no mesmo dia, né? Essa semana retrasada, fui chamada a atenção pela nossa diretora clínica, que me pontuou que estávamos sem laringo no pronto-socorro adulto, né? Então levaram para a CME e não foram buscar. Graças a Deus não teve nenhuma intercorrência, mas acontece que se tivesse, a gente teria que correr para pegar o laringo de algum setor, né? Na conferência, mesmo com álcool a 60%, a gente vai estar fazendo a verificação tanto da lâmina e do encaixe correto e da luz, né? Para quando o médico for fazer a intubação. Lembrando que isso não é específico do enfermeiro, do técnico, a equipe toda, inclusive o médico. Quando entrar na emergência, a gente pode, doutor, vamos aqui testar o laringo para a gente ver se está tudo ok, né? Porque isso não é uma obrigação exclusiva do enfermeiro. Concluindo isso, né, que é muito importante trabalhar as drogas usadas num carro de parada, visando evitar o erro de medicação e o risco de interação medicamentosa para o paciente. Uma vez que em determinada situação de emergências, o profissional da unidade não possui muito tempo nas realizações das ações. Então é isso. Eu espero que a gente tenha esclarecido, né? E aberto a mente das meninas aí e dos meninos, principalmente daqueles que têm medo de utilizar o carrinho de emergência. Não quero abrir porque eu não sei bipar, porque eu não sei solicitar, então acabar com isso. O carrinho de emergência está aí para ser utilizado. Se a gente utilizar da forma correta, do jeito que tem que ser feito, não vai ter problema. Não vai atrapalhar a gente em nada. Agora, se a gente for usar realmente, esquecendo de bipar as coisas, trocando a rastreabilidade, aí realmente não tem como a gente funcionar perfeitamente. É uma missão árdua, né? É uma coisa que se a gente não fizer, a gente acaba esquecendo, mas a gente precisa estar ciente da importância e da utilização do carrinho de emergência, tá? Obrigada.